Olá meus amigos, professor e jornalista Homero Roberge por aqui no seu canal, o canal Homero Roberge. Hoje vamos falar por que o Brasil ainda não ganhou um prêmio Nobel. É isso mesmo, esse prêmio Nobel que foi instituído a partir de 1896, quando seu idealizador, o químico industrial Alfred Nobel, um sueco que inventou a dinamite, inventou o detonador, ficou multimilionário. E um dos seus grandes sonhos era premiar quem fosse destaque em alguma profissão que trouxesse um retorno para a humanidade. Em química, em física, em biologia, em medicina, em educação, na paz, enfim. E o Alfred Nobel morreu em 1896 e no seu testamento ele deixou que o seu grande desejo era esse. E assim foi feito. Com a sua morte foi fundada a Fundação Alfred Nobel, na Suécia, em Estocolmo. A partir de então, todos os anos é entregue um prêmio em dinheiro a quem se destaque em alguma área que traz um benefício para toda a humanidade. O primeiro prêmio foi entregue em 1901 na Suécia, em Estocolmo. E por que eu estou falando sobre isso hoje aqui no meu vídeo? Um outro dia eu estava assistindo um programa na televisão, um programa de entretenimento, de entrevista, e um educador estava sendo sabatinado e ele falou... Porque ele falou o seguinte, que estava numa dessas solenidades de entrega do Prêmio Nobel lá em Estocolmo, ele se dirigiu a um cidadão que faz parte da comissão que indica alguém, e ele perguntou, olha, por que o Brasil nunca ganhou um Prêmio Nobel? O cidadão se amarrou, não falou nada, depois de uma tacinha ou duas de vinho, ele chegou de novo ao brasileiro e disse, olha, vocês nunca ganharam um prêmio Nobel porque vocês, brasileiros, destroem os seus heróis. Vocês não podem ter heróis, vocês destroem. Parece que é um ciúme, uma inveja. Olha, isso me deixou indignado. Realmente me deixou indignado, me fez fazer esse vídeo. E eu vou dizer a vocês por que nós brasileiros, por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Quando nós fomos colonizados, a partir da colonização das Américas, quando os colonizadores aqui chegaram, no Brasil quem chegou? Portugal, fomos colonizados pelos portugueses. A América Latina, a América Central foram colonizadas pelos espanhóis e a América do Norte foi colonizada pelos ingleses. E todo colonizador, todo espanhol, quando chegaram nas Américas, quando ele fundava uma cidade, o que é que ele fazia primeiro? Ele construía uma escola, depois uma universidade. Assim foi feito em toda a América Latina, América Central. Os ingleses, quando chegaram na América do Norte, quando eles fundavam uma comunidade, quando eles fundavam uma cidade, o que é que eles construíram primeiro? Construiu uma escola, uma universidade. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, o que é que os portugueses, quando fundavam uma cidade, construíam? Uma escola? Construíam uma igreja. Naquela igreja formava-se ao redor a cidade, não construíam universidade. Os portugueses era proibido ter escola no território brasileiro, era proibido aprender a ler e a escrever. Todo brasileiro não sabia ler nem escrever e era proibido. Cada cidade, cada comunidade que era fundada no nosso território brasileiro, a primeira coisa era construída uma igreja. Por isso que as Américas Latina, a América Latina, os países latinos como a Argentina, que já ganhou 5 prêmios Nobel, o Chile já ganhou o prêmio Nobel, o México, o Peru, a Costa Rica, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, e lá se implantavam escolas, se implantavam universidades, são recordistas em prêmio Nobel, já ganharam 242 prêmios Nobel, 242 indicações. E nós, que tínhamos como fundação uma igreja, nunca levamos nenhum prêmio Nobel, não ganhamos nenhum prêmio Nobel, o Brasil nunca levou o prêmio Nobel. Por quê?
Está aí a explicação. Quando se funda uma cidade, quando se implanta uma comunidade, ali tem-se que plantar uma escola. Tem que saber ler e escrever. Uma nação se vem de lá, das suas raízes. Nós fomos ter escola, nós fomos ter a nossa primeira universidade a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI. Dom João VI, quando trouxe a corte para o Brasil, quando implantou o império, aí sim tivemos universidade. E por que ele construiu a universidade? Para ter escola para os seus filhos e seus netos. Até então, no Brasil colônia, era proibido ter escola, era proibido a ler e a escrever. Era proibido aprender a ler, era proibido escrever. O primeiro jornal que circulou no Brasil, o Correio Brasiliense, era impresso na Inglaterra. Os brasileiros que lá moravam, que eram filhos de barões do café, da cana-de-açúcar, eles eram mandados para a Europa para estudar. E lá eles faziam o jornal e mandavam para o Brasil, clandestinamente, é claro. Então, está aí a explicação. Não é porque nós destruímos nossos heróis, não. É porque lá nas nossas raízes nós não sabíamos ler nem escrever. Por isso, o Brasil ainda não levou um prêmio Nobel. Por isso que a Argentina, o Chile, o México, a Costa Rica, o Peru e os Estados Unidos já levaram o prêmio Nobel. Está aí a explicação. Nós, historiadores, nós, professores de histórias, sabemos disso. Foi Homero Roberge aqui no seu canal Homero Roberge. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal. Um abraço e até qualquer momento aqui no canal Homero Roberge. Fique com Deus.